Olá a todos. Inicialmente, gostaríamos de agradecer o convite do nosso amigo Neto, que nos convidou a dar essa pequena contribuição ao Centro Espírita Lar dos Humildes, em Fortaleza. Somos de Cajazeiras, também de um outro lar, o Lar dos Idosos, o Reencontro. E, através do nosso amigo em comum, o Iano de Jesus, recebemos o convite de falar um tema caro para a atualidade, que está dentro do capítulo 10, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, que é justamente o item 14, Caridade para com os criminosos. Gostaríamos de pedir a Jesus, acima de tudo, que nos dê a inspiração necessária a esse tema, que, como disse, não só é caro, mas também é sensível ao tempo em que estamos vivendo, já que, basicamente, como dizia Aristóteles, nós somos animais sociais, ou seja, nós estamos inseridos em uma sociedade. A terceira parte do Livro dos Espíritos ela é muito feliz quando ela trata exatamente do aspecto da lei de sociedade e também o convite que o próprio capítulo nos faz de exercermos uma caridade fundamental, principalmente já que nos encontramos em um momento de transição. Meu nome é Leonardo Farias e aqui estamos para refletir um pouco esta noite. A caridade para com os criminosos está situada na instrução, na parte dedicada às instruções dos Espíritos. O Espírito Isabel de France vem nos convidar a essa reflexão. Nós, de uma certa forma, já tínhamos ouvido falar sobre isso. Ela não é relativamente uma novidade dentro do pensamento cristão, do pensamento que nos é dado enquanto reflexão. Jesus já tinha dito, amai os vossos inimigos. E de uma certa forma isso também não é novo, porque isso vem sendo tratado desde o Antigo Testamento, a partir dos 10 mandamentos, em que o processo de não cobiçar o que é do próximo, depois é convidado a amar esse próximo, mas também é desenvolvido no amor aos inimigos, muitas vezes está na compreensão de que crê-se que estão sendo convidados a abraçar os nossos inimigos, colocar ele no colo e vamos... Não é isso que o Evangelho está nos convidando. E de uma certa forma esse capítulo, ou esse item do capítulo 10, nos convida a essa reflexão. Então, Isabel inicia a sua fala dizendo: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus ao mundo. Nós sabemos pela própria obra de Chico Xavier, através de dois espíritos, que é o espírito Emmanuel e o espírito André Luiz. Emmanuel foca nessa ação prática do Evangelho, uma ação profundamente evangelizadora. E André Luiz, em toda a sua obra, de uma certa forma, mostra o desenvolvimento como se fosse uma linha progressiva de como alguém, dando seus primeiros passos ali em nosso lar, chega em momentos sublimes, como do livro Libertação, por exemplo. Mas o exercício da prática dessa caridade em ação, que muitas vezes nós chamamos de providência divina. Só que André, ele foca uma coisa muito interessante. Ele, desde o primeiro, praticamente do primeiro livro ao último, nós podemos dizer que toda a obra de André Luiz é uma homenagem, é uma ode à prece. Todo o foco dele está em que nada nós podemos fazer e não devemos fazer sem a ação da prece. Então vamos pensar, se a caridade é o mais sublime ensinamento que Deus nos deu, é preciso ter com ele cuidado. E não há melhor cuidado do que antes de exercer a própria caridade, exercer a prece. E aí ela diz, completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, os quais o perdão e principalmente que será também para vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então ela diz que, olha, que tipo de criminoso nós estamos falando aqui?
Porque muitas vezes, ao pensar em criminoso, nós pensamos na ideia de alguém que matou, alguém que furtou, mas muitas vezes nós não pensamos na ideia do criminoso que mentiu, que levantou falso, que pensou no julgando. Esses pequenos gestos, muitas vezes da intimidade da alma, para os olhos de Deus e para a própria lei de justiça, amor e caridade, é considerado talvez um delito muito mais grave do que aquele que expressou, através de atividades físicas, um crime como nós conhecemos aqui na Terra. Então ela diz, olha, nesse momento eles são os merecedores dessa caridade. Mas cuidado, daqui a pouco pode ser vós que irás precisar. Então, do mesmo jeito que você gostaria de Deus, clemência, perdão, né, indulgência, Ele está te convidando, faz a mesma coisa, porque lá no Pai Nosso, a gente faz com Ele esse compromisso todos os dias. Perdoai as minhas ofensas. Bem, ao perdoar minhas ofensas, Senhor, vamos fazer o seguinte, perdoa na mesma medida, na mesma proporção, na mesma intensidade que eu também seja capaz de perdoar aqueles que me têm ofendido. Então ela diz, não julgueis. Ó, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados que, em que, sem cessar incorríveis, muitas vezes nós ignoramos. Se a gente lembrar, por exemplo, o livro dos mortos egípcio, a etapa final daquele que se dedicava a almejar a permanência no mundo espiritual, a sua última prova era colocar o seu coração no lado de uma balança e do outro lado ser colocado uma pena. A ideia era a pena tinha que pesar mais do que o coração, porque indicaria que aquele sujeito ao longo de sua vida foi bom, foi justo, foi correto. Se a pena não pesasse mais do que o coração, o sujeito estaria condenado a vagar pela terra. Bem, nós podemos dizer que aos olhos de Deus, e aí a gente fala isso inclusive nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E essa pureza de coração está exatamente na capacidade de elevação, na capacidade de exatamente compreender a necessidade de tornar esse coração puro na mansidão que também fará herdar a terra. Então nós percebemos que mansidão e pureza de coração, elas estão paralelas, porque primeiro elas herdam a terra e segundo elas dão a capacidade de ver a Deus. E para ver a Deus, quem lembra do Santo dos Santos no templo judaico, o sujeito passava um mês inteiro em processos de espiritualização, em processos de oração, em processos de purificação, para ter direito a entrar no Santo dos Santos. Pegando essa analogia para o aspecto espiritual da coisa, nós percebemos que não é o simples fato de desejar ver Deus que Deus se apresentará. Na verdade, a capacidade dessa visão estará profundamente vinculada a essa capacidade que nós temos de alcançá-lo com nossa visão. E não se alcança Deus com a visão física, se alcança Deus com a visão espiritual. Então, para se alcançar essa visão espiritual, é preciso uma série de ações do Espírito. É preciso uma série de visões do próprio Espírito que serão vinculadas exatamente na capacidade que ele terá de, claro e com certeza, exercer essas ações. E aí ela vai dizer para a gente, a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. Percebamos, Deus está exigindo da gente um ato a mais. Ela diz, a caridade sublime, que não é distribuir o que nos excede, que Jesus nos ensinou, também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Aí nós lembramos novamente aquele ensinamento de Jesus a Pedro. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não, Pedro. Vai além. 70 vezes 7 vezes. A questão é, se meu irmão é convidado ao perdão,
Que tipo de caridade então nós estamos sendo convidados àqueles ditos criminosos? Porque dentro da analogia inicial que nós fizemos, o nosso irmão é um criminoso. Se ele pensou mal, se ele levantou falso testemunho, se ele desejou mal, se ele de qualquer emanação do próprio espírito vinculou-se a uma grave ou o que a gente considera nada, mas para a lei de Deus é uma grave ação contra a sua lei, o nosso irmão é tão criminoso quanto qualquer outro criminoso que assim nós queiramos categorizar. Então, se o nosso irmão está sendo convidado ao nosso exercício de perdão, qualquer criminoso, já que somos todos filhos de Deus, também são nossos irmãos. Então, Jesus não está se referindo aos irmãos consanguíneos. Nós podemos vincular essa ideia aos irmãos em humanidade. Então, o nosso convite está sendo feito ao geral, a olhar toda a humanidade como esse exercício, exatamente, de perdão de 70 vezes, 7 vezes. E ela diz, podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Quem está em crime, quem está no sentido de se sentir em crime, se sente perdido. Quem está no sentido de estar se sentindo criminoso, se sente na própria prisão que sua consciência e seu coração montaram para ele. Qualquer criminoso em si já está dentro de sua própria prisão. Não precisa encarcerá-lo dentro de uma cela. Nós vemos muito isso em algumas fatalidades, em algumas questões que são consideradas fatalidades, como aquele pai, por exemplo, que esquece seu bebê trancado dentro de um carro e ao voltar ele está desencarnado pela ação do calor, enfim. Até hoje, todas as vezes em que nós olhamos para os juízes, a sentença é: não se precisa mais dar nenhuma pena a esse pai, ele se penalizará por toda a vida. Imagine o que é a vida inteira você lembrar que você foi capaz de cometer esse tipo de esquecimento, esquecer o próprio filho dentro de um carro trancado sob o calor do tempo. Imagine que esse sujeito criou para si sua própria cela. Nós podemos dizer, o mundo pode não saber dos nossos crimes, mas a nossa consciência, onde estão gravadas as leis de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos, e o nosso coração, sabendo da questão 625, ou seja, mesmo que eu não tivesse lido o Livro dos Espíritos, eu saberia que Jesus é o meu modelo, que Jesus é o meu guia, que Jesus é a minha razão, aonde eu ofereço minhas orações todas as noites. Eu tenho nele a principal referência. Então ela nos diz, estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei de Cristo. E o que é obedecer uma lei se não segui-la? O que é estar de acordo com a lei se não colocar em ação, se não propulgá-la a todos? A gente pode dizer, qual lei? A lei que será freio e esperança, e que conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. Quem somos nós para julgar quem merece ou não o perdão de alguém? Quem somos nós para julgar? Bem, não somos ninguém, mas sim somos aqueles que devem, na verdade, exercer o auto-julgamento, de exercer a autocompreensão, de exercer o melhor caminho para colocar as leis de Deus na prática. Porque quando a gente compreende uma lei, a primeira coisa que a gente compreende dela é sua sanção. Se há uma lei de trânsito, ela rege o trânsito. Mas dentro da lei de trânsito estão as sanções. Por exemplo, para aqueles que não respeitarem o sinal vermelho, há uma sanção que vai estar lá resguardada. Se eu nunca ultrapassar um sinal vermelho, eu nunca a conhecerei. Mas se eu decidir ultrapassar um sinal vermelho, ela se apresentar-se-á a mim. Então nós podemos perceber que Deus tem suas leis resguardadas, elas regem o universo, mas elas são convidadas a agir no momento da nossa transgressão. Então, permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Lembremos,
criminosos não apenas no sentido físico, mas no sentido moral. O maior desafio desse processo de provas e expiação para o mundo de regeneração é exatamente trabalhar os grandes crimes morais que trazemos como bagagem espiritual à nossa existência e à nossa vida. E ela diz: em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, não mais às leis dos homens, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores de acordo com suas inclinações. Ou seja, o nosso julgamento em nada indicará para onde esse sujeito irá. Ele próprio já está traçando os seus caminhos. Cabe a nós percorrer o nosso. Se nós pudermos andar com outros e convidá-los com o nosso exemplo, principalmente com a nossa existência, a mudar o caminho e percorrer com nós o caminho do bem para aqueles que assim escolheram, melhor ainda. Então, deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces, lembrando André Luiz, é a verdadeira caridade. Olha, ninguém está dizendo vai lá e abraça o teu inimigo, abraça o teu criminoso, abraça aquele criminoso. Ora por ele. Não sejais tu a pensar mal, a julgá-lo. Se não podeis dizer nada de bom, calai-o, mas oferecei uma prece. Dedicai essa prece. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar de sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe aflige. Não, não, é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Nós temos uma pequena amostra dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus no momento da crucificação. Aquele que quis se aproximar dele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro, que teoricamente se afastou do mestre, em nenhum momento Jesus disse: agora estás condenado. Nós podemos ver que Jesus disse talvez a frase para ele, ou melhor, deixou para ele a mesma escolha que disse para Públio Lentulus: é da tua decisão seguir-me agora ou daqui a milênios. De uma certa forma eu estaria aguardando por ti, mas cabe a ti decidir quando deverás ou quando irás me seguir enquanto ação, enquanto observação da lei. E aí ele diz: lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Porque alguém pode dizer: eu não sou Jesus. Jesus está aqui em cima, eu estou muito abaixo. Tá, beleza. Se você não consegue estender a mão ao criminoso, então ao menos ore por ele. Ao menos emita pensamentos de melhora para ele. Em realidade, digamos assim, nós não podemos fazer o mesmo que Jesus poderia fazer por ele, mas assistir-lhe o Espírito durante o tempo em que ainda haja de passar na terra, pedindo que ele faça aquela troca de caminho em direção ao bem, é do nosso desejo e é do nosso feitio se nos dizemos cristãos. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. A prece, em todo momento, é e sempre será o melhor ato de caridade que nós podemos oferecer a alguém. A caridade com os criminosos, a mais virtude das caridades, é uma oração. Uma simples oração. Então, aí sim, nós teremos condições de exercer, nessa simples oração, a capacidade de colocar a lei de Deus em ação, a lei de Deus em prática, e principalmente exercer em nós a lei de Deus de acordo com a mesma sublimidade com que Jesus exerceu e vem exercendo para conosco até hoje.
Porque imaginemos que essa mesma prática vem sendo dada a nós, existência após existência. E talvez nessa, pela primeira vez, nós nos sintamos sensibilizados, nós nos sintamos convidados a abrir pela primeira vez o ouvido, a ouvir esse convite e pela primeira vez colocar as mãos em prática na ação pelo outro. Então, meus amigos, a caridade sublime que nós podemos fazer, ela vai servir muito mais para nós, que exerceremos uma mudança de pensamento, que exerceremos uma mudança de atitude, do que para o outro. Nossa prece inicialmente nos perfumará. Se orarmos com fé, seremos capazes de tocar o outro de arrependimento. Se não conseguimos isso, pelo menos em nós, ela provocará em alguma mudança. Porque durante esse ato, durante esse momento, mudaremos o nosso estado de pensamento, mudaremos o nosso foco de visão e conseguiremos, dentro da melhor prática cristã, exercer a caridade no seu mais sublime tom. Porque lembremos quando Kardec perguntou aos espíritos, olha, eu não estou perguntando aqui o que é, caridade segundo Leonardo, segundo Yama, segundo Neto. O que pode se entender, por perdão no nível de Jesus? O que é que nós podemos entender por caridade no nível de Jesus? Acima de tudo, perdão das ofensas, indulgência para com todos e esquecimento das faltas. Nós não apagaremos os crimes. Isso será trabalhado no campo das reencarnações. Isso será trabalhado no campo do convite da lei de causa e efeito na nossa existência. Caberá a ela trabalhar em nós, porque não é importante agora esquecer o crime, mas é exercer a prática que vai fazer com que a gente, ao engrenar a vida com a lei de Deus, escolhamos de própria vontade: não mais cometerei tal crime, não mais voltarei ao charco onde estava, não mais voltarei a repetir os erros, porque alguém teve clemência de mim, alguém orou por mim. E nós vemos na obra de André Luiz o quão importante é aqueles que nós conquistamos para dar a nós uma mínima prece. Lembremos que André Luiz descobre que o que retirou ele do umbral foram as orações de praticamente dos 2.000 pacientes que ao longo de sua vida ele atendeu de graça, meio contra a vontade, 15 oravam por ele. No filme é colocado que apenas uma pessoa orava por ele. Juntando a oração, vamos pegar o filme emprestado, juntando a oração dessa pessoa, de sua mãe e de Clarencio, conseguiram a intercessão necessária de retirá-lo das zonas umbralinas. Se a gente colocar na balança, imaginemos quantas pessoas nós conseguimos ter contato ao longo de nossa existência. Se nós conseguirmos ao longo de toda essa existência a única oração ou a uma única pessoa que ore por nós, os nossos crimes estarão perdoados, porque o amor cobre a multidão de pecados. Por muito amar, disse Jesus à mulher, teus pecados te são perdoados. Por muito que fostes capazes de amar, os teus pecados estão perdoados. É esse tipo de perdão que nós estamos em busca. De alguém que seja capaz de olhar para as nossas inferioridades, seja Jesus, seja o olhar de nossa própria mãe, que sempre nos olha com indulgência. Mas imaginemos o que é nós recebermos de Deus a assertiva de que, olha, do mesmo jeito que você pediu que eu te perdoasse as ofensas, na mesma medida que você foi capaz de perdoar, está aqui o seu perdão. Porque eu estou dando exatamente aquilo que você plantou em mim, aquilo que você deu às minhas leis, o retorno necessário a essas leis. Novamente, a caridade para com os criminosos
começa em nós. Porque muitas vezes, infelizmente, nós nos encontramos no paol dos maiores criminosos da terra, por causa dos pequenos gestos, por causa das pequenas palavras, por causa das pequenas ações que para nós aqui na terra não significam absolutamente nada. Mas de acordo com o Código Penal da Vida Futura, tratado por Kardec, os menores gestos são considerados os maiores no plano espiritual, devido à sua intenção. Vemos isso o tempo inteiro em O Livro dos Espíritos. O que os espíritos não, o que Deus não vê não é a forma, é a intenção do coração. Então aquela palavra, aquele gesto, aquele pensamento, ele é tão criminoso quanto alguém que infelizmente matou, roubou, bem, enfim, cometeu aquilo que é considerado na terra como crime. Cabe a nós agora o exercício de vencer essa criminalidade, trabalhando em nós esse pequeno gesto de caridade, que é o amor exercido através da prece. Então, essa era a nossa pequena reflexão para hoje. Que Jesus continue sendo nosso modelo e guia. Que Deus continue derramando sobre nós todos os raios de sol de sua criação, para que sintamos tocados no coração, para que sintamos iluminados em nossa mente e agradeçamos a presença dessa doutrina espírita que vem derramar sobre nós exatamente as luzes dos ensinamentos, né, da espiritualidade superior, que chega até nós sempre como um convite à reflexão, um convite a uma mudança de atitude, a uma mudança de pensamento. Obrigado aos irmãos do Lar dos Humildes. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Até mais, meus amigos.